Do Lu da Lu. Volume 11. Capítulo 72. Lampejo de entendimento. Nós realmente podemos sair com essas roupas? Isso não vai fazer as pessoas morrerem de tanto rir? Oscar apontou para os massivos caracteres vermelhos sobre seu peito, Academia Shrek. O gordo deu um sorriso torto. Eu não sabia que o professor tinha um senso de estética tão ruim antes. Como ele pôde combinar vermelho com verde? Não me diga que daqui meio ano ele vai nos obrigar a participar da grande competição de academias de mestres dos espíritos vestidos assim? Eu temo que nós nem mesmo chegaremos a lutar. Primeiro eles irão rir até a morrer. Tang-san disse. Mas nós não somos os únicos vestidos assim. Todos os estudantes da academia não estão vestidos da mesma forma? Oh, certo. Vocês estiveram cultivando na academia o tempo todo. Existe alguma diferença no sistema de educação aqui? Oscar engoliu, dizendo. Não há qualquer diferença de verdade. Porém aqui tem muitas mulheres. Todos dizem que as mestras dos espíritos são raras, mas isso não acontece na nossa academia. Pelo menos metade ou mais são mestras dos espíritos. Aparentemente é por causa da vice-diretora Liu Erlong. A maioria idolatra a vice-diretora Erlong. Ao todo existem 6 classes na academia, separadas de acordo com o nível. Contanto que o seu nível avance, você pode pular de série a qualquer momento, não é preciso fazer um exame ou algo do tipo. Apenas na graduação há 2 testes, um é de combate e o outro é uma missão de graduação. Divididos por níveis há 3 classes para aqueles entre o 20º nível e o 25º nível, representando a maior quantidade, aproximadamente 120 pessoas. Para os entre o 25º e o 30º nível há 2 classes, cerca de 80 pessoas, e para os acima do 30º nível só há uma classe, a qual também é a nossa classe avançada. Consiste de nós e algumas outras pessoas do nível 30º alguma coisa. Além disso, a maioria é muito mais velho do que nós. Alguns têm até mais de 30 anos. O gordo, imensamente orgulhoso de si mesmo, disse. Essa é a diferença. Como pessoas como eles poderão alcançar o título do Lu? O sino da academia tocou e todos entraram na sala de aula. Por causa da idade deles, os 7 demônios da Shrek naturalmente não podiam se comparar àqueles estudantes mais velhos em altura, portanto seus lugares eram todos bem na frente. Agora todos os 7 demônios da Shrek já haviam alcançado o 30º nível e naturalmente também ficavam nessa sala de aula. Assim que eles entraram, Tang-san descobriu que o humor da sala de aula era um pouco peculiar. O olhar de muitas pessoas estava fixado nele. Assim como Oscar havia dito, o número de estudantes do sexo feminino era quase o mesmo de estudantes do sexo masculino na sala de aula, e aquelas estudantes olhando para Tang-san, na maior parte, demonstravam puro espanto. Mas os estudantes olharam para Tang-san com olhares que claramente tinham más intenções. Tang-san, é claro, não se importava com o que os outros pensavam dele, ele só queria saber o motivo. Ele entendeu isso rapidamente. Do olhar daqueles estudantes para ele, ele descobriu a razão do ódio. Tang-san estava sendo puxado para dentro da classe por Xiao Wu, que o puxou direto para o assento ao lado dela. Além disso, do início ao fim o olhar de Xiao Wu nunca deixou Tang-san, como se ele fosse a única pessoa em seus olhos. Embora nem Xiao Wu e nem Tang-san já tivessem 14 anos, garotas se desenvolvem mais cedo do que garotos, e Xiao Wu não era apenas bonita. Ela ainda tinha aquele longo cabelo negro em adição à sua figura que seguia a proporção áurea. Naturalmente o número daqueles jovens de 20 e poucos anos que a cobiçavam não era pequeno. Oscar e Ma Hongijun não receberam os mesmos olhares maléficos que Tang-san e se sentaram do outro lado rindo secretamente. Zhu Zuqin apenas se sentou em um canto com sua expressão fria como gelo. Sem se importar com os outros, ela nem mesmo olhou para os seus companheiros mais próximos. O professor ainda não havia chegado, e depois da sala ter ficado quieta por um breve instante quando Tang-san e os outros entraram, ela imediatamente voltou a ficar barulhenta. Uns poucos estudantes de 23 ou 24 anos sentados na parte de trás imediatamente se levantaram com olhares significativos e andaram na direção de Tang-san e Xiao Wu. Tang-san disse em voz baixa para Xiao Wu. Parece que você realmente é popular por aqui, Xiao Wu. Xiao Wu bufou, dizendo. São apenas alguns tios chatos. Quem liga para eles? Tang-san não pôde evitar sorrir. Não precisa ser tão dura. Eles são apenas uns 10 anos mais velhos do que você. Xiao Wu mostrou sua adorável língua rosa para Tang-san. 10 anos mais velho não é um tio? Enquanto os dois conversavam, Tang-san de repente sentiu a luz ser bloqueada na frente dele. Erguendo sua cabeça para olhar, ele viu 4 pessoas de pé ao seu lado. Esses 4 eram todos bem altos, o cercando como uma parede. Tang-san perguntou sem hesitar. Alguma coisa nas suas mentes? O mais perto de Tang-san era um jovem robusto, com aproximadamente 1,80 m de altura, ombros largos e costas amplas, cabelo curto vermelho acastanhado que dava a impressão de que ele era excessivamente intrépido, com um brilho cintilante no fundo de seus olhos, dizendo com uma voz grave e abafada. Criança, você é novo? Tang-san assentiu. Sim, olá, eu sou Tang-san. O jovem robusto disse. Já que você é novo, então parece que você não conhece as regras da nossa classe avançada. Regras? Tang-san o encarou sem reação. O jovem robusto balançou a cabeça em afirmação. Isso mesmo,
Há regras aqui. Não me diga que você não sabe que ninguém pode se sentar do lado da Xiao Wu. Quem deixou você sentar aqui? Eu. Sem esperar por Tang San responder, Xiao Wu já havia batido na mesa e se levantado. Diante de Tang San ela era dócil. Mas diante dos outros ela ainda era a irmã mais velha chefe da academia no Odin. O tapa na mesa dela ecoou como em uma montanha. Uma energia determinada foi exibida em sua fala. Com o tapa, os 4 jovens tremeram praticamente simultaneamente, inconscientemente dando um passo para trás. Xiao Wu colocou um pé sobre a cadeira ao seu lado, a mão esquerda na cintura e a direita apontando para os 4 enquanto ela gritava irritada. Vocês têm alguma coisa para dizer? D é acento circunflexo é M-U fora. Se não, não culpem a Xiao Wu de E por ser rude. O jovem estudante robusto ficou um pouco incapaz de manter sua compostura com a censura de Xiao Wu. Xiao Wu, esse é um assunto entre homens, não se envolva. Eu sempre deixei você fazer as coisas do seu jeito, mas eu não a temo. Não me diga que você acha que eu, como chefe da academia, posso apenas recuar. Tang San ao lado não conseguiu evitar de perguntar. Sênior, você é o chefe da academia? Um magro e alto estudante ao lado do estudante robusto não pôde evitar dizer. Que tipo de caipira é esse? Ele não sabe nem mesmo sobre o chefe. O chefe é o mais incrível entre todos os estudantes da academia. Ouvindo ele dizer isso, Tang San instantaneamente ficou um pouco alerta. Avaliando o estudante robusto diante dele, ele disse. Então é assim. Ele acreditava que já que a outra parte disse isso, então esse estudante robusto devia ser ainda mais forte do que Daimubai. Olhando para isso dessa forma, o outro lado devia se aproximar do 40º nível em força. O estudante robusto orgulhosamente declarou. Criança, no momento você tem 2 escolhas. A primeira é duelar comigo. Se você vencer eu admitirei que você tem as qualificações para sentar aqui. A outra é imediatamente dar o fora e achar outro lugar para se sentar. Tang San nunca gostou de causar problemas, mas ele também nunca foi tímido. Deixando de lado quando o assunto estava relacionado com Xiao Wu, não importava como isso estava relacionado, como irmão mais velho de Xiao Wu, como ele poderia recuar. Duelar, bem aqui? Tang San perguntou duvidosamente. O estudante robusto disse orgulhosamente. Não me diga que eu ainda preciso escolher um lugar para lidar com uma criança como você. Não se preocupe, eu não irei intimidar os mais novos, eu não usarei a minha terceira habilidade espiritual. Não muito longe, Oscar não pôde evitar dizer. Assim como dizem, os pecados dos céus podem ser perdoados, mas os nossos próprios pecados são fatais. Tang San assentiu. Então venha. Enfrentando um oponente com força desconhecida ele não seria descuidado. Se levantando ele diretamente liberou seu espírito. Quando os anéis de espírito, 2 amarelos e um roxo, apareceram ao redor de Tang San, as expressões do grupo do estudante robusto claramente mudaram. Claramente eles não haviam esperado que Tang San possuiria uma configuração de anéis de espírito tão excelente. Tang San, espírito grama azul prateada, ancião espiritual de batalha do sistema controle do 37º nível, por favor, me aconselhe. O que, você é do 37º nível? O estudante robusto ficou chocado. Internamente ele não pôde evitar se arrepender do que ele havia dito agora há pouco sobre não usar sua terceira habilidade espiritual. Mas ele era, afinal, o anterior chefe da Academia Azul Tirana e ele era o instigador dessa luta, naturalmente ele não poderia recuar. Com um rugido grave, seu corpo rapidamente se transformou. Seu corpo já robusto se expandiu mais uma vez, especialmente os músculos de seus braços que praticamente dobraram de tamanho. Ao mesmo tempo eles estenderam até penderem na altura de seus joelhos e em toda sua pele exposta cresceu pelo negro. Tai Lung ao quadrado, espírito orangotango vigoroso, mestre dos espíritos de batalha do sistema ataque e poder do 37º nível, por favor, me aconselhe. 37º nível? Tang San olhou distraído por um instante, ele não pôde evitar exibir um sorriso estranho. Se a força dos oponentes ultrapassasse a sua, então ele ainda poderia lhe trazer algum problema. Mas já que seu poder espiritual era igual ao dele, então essa luta seria de uma vez bem simples. Tai Lung curvou o dedo para Tang San, indicando que ele deveria ir primeiro. Tang San não foi educado e ergueu sua mão direita, luz verde brilhando no meio dela, luz verde compacta sendo liberada num instante. Agora ele estava perto de Tai Lung e os outros estudantes apenas viram uma luz verde piscar. No momento seguinte Tai Lung já estava completamente envolvido em uma grande rede. A luta terminou ainda mais rápido do que começou. Depois de Tang San lançar a teia de aranha restringidora ele diretamente andou até o lado de Xiao Wu e se sentou sem nem mesmo olhar para Tai Lung. Embora Tai Lung fosse rude, ele ainda era aberto e honesto, então ele não havia planejado machucá-lo e imediatamente usou sua terceira habilidade espiritual. Tai Lung apenas sentiu seu corpo ser comprimido antes dele já estar completamente incapaz de se mover. Subconscientemente ele começou a se debater com toda a sua força. Seu espírito era o orangotango vigoroso e a força era o seu forte. Ele se recusou a acreditar que essa delicada grama azul prateada pudesse restringi-lo. Porém, muito rapidamente a expressão do antigo chefe mudou. A grama azul prateada que tece a teia de aranha gigante possuía uma tenacidade extrema e não importava o quanto ele se debatesse, ele foi incapaz de afrouxar uma fração dela.
Ao invés disso, a teia de aranha se apertava constantemente, ao mesmo tempo acompanhada por uma forte sensação de paralisia. Agora isso já era impossível mesmo que ele quisesse usar seu terceiro anel de espírito. Embora ele também tivesse ótimos anéis de espírito, como um mestre dos espíritos do sistema ataque e poder do modelo força, restringido pelo controle de Tang San, ele não tinha poder para retaliar. Com um bang, Tai Lung lentamente caiu no chão como uma montanha de ouro colapsando ou um pilar de jade caindo. Ele gradualmente parou de se debater à medida que o veneno da teia de aranha roubava sua habilidade de resistir. Nesse momento o professor entrou na sala. A chegada era um conhecido, o mestre dos espíritos pêssego doce da academia Shrek, Shao Xin. O que está acontecendo aqui, pequeno San? Quando Shao Xin viu a teia de aranha, seu olhar imediatamente se virou para Tang San, incapaz de parar uma carranca. Você está intimidando seus colegas de classe no seu primeiro dia? A classe ficou quieta e todos os estudantes não puderam evitar mudar seu olhar para Tang San. Tang San impotentemente ergueu sua mão direita na direção de Tai Lung e um filamento de grama azul prateada se esticou, pousando na teia de aranha. Com um esforço de poder espiritual ele removeu a rede. Eu não irei aceitar isso. Sem a restrição da teia de aranha, Tai Lung ferozmente pulou do chão. Ele não era um gangster e disse para Shao Xin. Professor, agora há pouco fui eu que desafiei o Tang San. Eu apenas fui descuidado e fui derrotado por ele. Tang San, eu não aceitarei isso. Eu exijo um duelo. Xiao Wu não pôde evitar dizer. Você perdeu a noção? Você não tem cérebro? Um mestre dos espíritos do modelo força desafiando um mestre dos espíritos do sistema controle? Você tem água no lugar do cérebro? Eu. A expressão de Tai Lung mudou quando ele se lembrou da teia de aranha que havia o deixado completamente impotente. Embora ele fosse fisicamente poderoso, o veneno da teia de aranha ainda não havia desaparecido e no momento ele ainda estava se sentindo entorpecido e dolorido ao mesmo tempo. Mas como ele poderia afogar sua raiva? Com habilidades, nós não usaremos espíritos. Nós iremos lutar fisicamente. Dizendo isso, o próprio Tai Lung foi o primeiro a corar. Muitos dos estudantes também lhe lançaram olhares desdenhosos. Um mestre dos espíritos do modelo força e um mestre dos espíritos do sistema controle competindo fisicamente. Isso não era apenas ridículo. Mas os estudantes não esperavam que Tang San iria de fato aceitar. Certo. Enquanto falava, ele mais uma vez se levantou e andou na direção de Tai Lung. Shao Xin bateu no leitoril várias vezes. Onde vocês acham que estão? Na arena espiritual. Se vocês querem lutar, encontrem algum lugar depois da aula. Agora é a hora da aula. Se vocês não se importam com a punição, então continuem. Shao Xin era um mestre dos espíritos do sistema auxiliar do tipo alimento. Naturalmente ele não tinha a força para pará-los. Mas é claro que ninguém iria se atrever a ofender a dignidade do professor. Tai Lung olhou para Tang San. Eu vou esperá-lo depois da aula. Tang San apenas assentiu para ele e, depois de se desculpar com Shao Xin, se sentou ao lado de Xiao Wu. Xiao Wu se aproximou do ouvido de Tang San, sussurrando. Desde que eu vim para essa classe, o Tai Lung sempre fica me bajulando. Mas eu não me importo em prestar qualquer atenção a ele. De um jeito nele de verdade hoje, assim ele não irá me incomodar mais tarde. Ninguém entendia a força de Tang San melhor do que Xiao Wu. Originalmente ela havia lutado com Tang San sem usar espíritos. Em relação à força de luta corpo a corpo de Tang San, ela entendia perfeitamente. O que era grande força? Sem habilidade isso é inútil. Ela se recusava a considerar que Tai Lung seria capaz de derrotar Tang San. Tang San olhou para Xiao Wu e assentiu. Certo. Enquanto a confusão foi resolvida desse jeito, Tang San ainda despertou o interesse de vários estudantes. Não apenas dos estudantes hostis a ele, mas várias das estudantes também ficaram interessadas. Um jovem adolescente derrotando o chefe da academia? As perspectivas do seu futuro eram claramente incrivelmente brilhantes. Infelizmente, Tang San e Xiao Wu se sentaram na primeira fila e seus olhares secretos foram incapazes de atrair a atenção de Tang San. O tópico de hoje é o efeito dos mestres dos espíritos do sistema alimento no campo de batalha. Como todos sabem, mestres dos espíritos do sistema alimento são os mais fracos no mundo dos mestres dos espíritos, mas ao mesmo tempo eles não existências que nenhum mestre dos espíritos pode ignorar. Com um mestre dos espíritos do sistema alimento como companheiro, sua força de luta pode aumentar substancialmente, especialmente em termos de habilidade de continuar lutando. A seguir, eu irei mencionar todos os efeitos de mestres dos espíritos do sistema alimento no campo de batalha. A lição de Shao Xin não era animada e em toda a classe o único mestre dos espíritos do sistema alimento era Oscar. Consequentemente, apenas ele ouviu com máximo interesse, enquanto cada vez mais pessoas pareciam sonolentas. Tang San já havia praticamente se esquecido de Tai Lung. De tempos em tempos ele e Xiao Wu sussurravam sobre alguma coisa, o que para eles era apenas uma conversa completamente comum. Mas aos olhos dos outros, aquela doce pequena atmosfera despertava ainda mais inveja. Tang San podia ter se esquecido, mas Tai Lung não. Ele já havia deixado de lado sua moral para usar sua força para atacar a fraqueza do oponente. Ele não podia perder de novo. Essa aula também lhe deu a oportunidade para se preparar. Sentado no fundo da sala ele constantemente congregava poder espiritual para eliminar o veneno e recuperar sua força. O currículo da academia não era pesado,
muito parecido com o da maioria das academias de mestres dos espíritos. Aulas durante a manhã e durante a tarde os estudantes iriam cultivar sozinhos. Rapidamente as aulas da manhã acabaram. O que nós vamos comer, G? Tem um monte de coisas gostosas na cidade Seldou. O que você acha de nós passearmos de tarde? Vendo o olhar ansioso de Xiao Wu, Tang San sorriu levemente. Ele disse assentindo. Certo, então nós iremos passear. Eu não sei se o gordo e o Oscar vão querer ir. Xiao Wu bufou, dizendo. Não se incomode com eles, vamos ir apenas nós dois. Eles têm coisas para fazer. O gordo, aquele cara, mesmo que ele não tenha mais a ameaça do fogo cruel, eu temo que seus apetites não tenham mudado. O tio da salsicha grande é tão vulgar que eu não quero andar junto dele. Xiao Wu não estava sendo silenciosa e Ma Hongijun e Oscar ouviram ela quando eles se sentaram não muito longe. Oscar disse descontentemente. Xiao Wu, mesmo que você tema que nós venhamos a nos intrometer no pequeno mundo de vocês, ainda não há necessidade de nos denegrir tanto. Eu sou belo e natural, talentoso e elegante, um pilar de jade encarando o vento. Como eu posso ser vulgar? Xiao Wu mostrou sua língua para Oscar. Leia aqueles seus encantamentos espirituais em voz alta e então peça a opinião das pessoas. Isso. Quando falando de seus encantamentos especiais, Oscar ficava um pouco impotente. Ele havia constantemente perseguido Ning Hongrong, mas ela havia o tempo todo mantido sua distância, nem aceitando, nem recusando, todo dia aumentando ou esmagando suas expectativas. Depois de vir estudar ali, havia vários estudantes com boa aparência e figura na sala. Com sua aparência, atrair atenção não era problema. Mas o ponto-chave era que todos ali eram mestres dos espíritos e era impossível escapar de comparar notas. Depois das garotas ouvirem seus encantamentos espirituais vulgares, elas imediatamente se distanciaram dele e ninguém iria sequer tocar na sua salsicha grande. Na verdade era Dai Mubai que havia se tornado extremamente popular, recebendo dezenas de cartas de amor, não apenas da classe avançada, mas também muitas das outras classes. Mesmo que ele não fosse tão belo quanto o Oscar, o charme de seus olhos cruéis que pareciam poder ver através do coração e da alma das pessoas, assim como sua pura masculinidade, naturalmente o tornavam o ponto focal das meninas. Infelizmente, desde que encontrou Zuzukin, Dai Mubai parecia ter mudado completamente sua natureza e, sem tempo para se esconder dessas flores, ele também não se atreveu a provocá-las. Essa também foi a principal razão pela qual a atitude de Zuzukin para com ele havia melhorado um pouco. Nesse momento uma voz desarmoniosa ecoou mais uma vez. Siga-me Tang-san. Tai Lung havia trazido vários seguidores com ele, apontando para Tang-san e então para fora antes de se virar para sair. Até Ma Hongijun foi um pouco incapaz de tolerar isso. Esse cara ainda não acabou. Terceiro irmão, você quer que eu te ajude a se livrar dele? Era embaraçoso ficar quieto depois de ter aceitado um presente e, embora a natureza do gordo fosse fugir, o girassol da fênix crista de galo que Tang-san havia lhe dado salvou sua vida. Enquanto isso não fosse algo sobre o que o gordo gostaria de falar, isso ainda havia ficado profundamente gravado em seu coração. Além da familiaridade básica, ele ainda tinha um tipo de respeito especial por Tang-san. Sua forma de se adereçar a ele também havia mudado completamente de pequeno San para terceiro irmão. Não precisa, eu mesmo vou. Enquanto falava, Tang-san e Xiao Wu andaram para fora. O grupo de Tai Lung se dirigiu direto para dentro da floresta atrás do bloco de aulas antes de parar. O uniforme de Tai Lung já havia sido completamente corroído pela teia de aranha de Tang-san e agora ele simplesmente o rasgou, expondo músculos extremamente perfeitos. Ambas as mãos estavam relaxando e então se fechando, os ossos emitindo estalos de arrepiar os cabelos. O atual humor de Tang-san estava um pouco ruim e a série de provocações de Tai Lung o deixaram um pouco impaciente. Sem falar, ele andou diretamente até Tai Lung. Vamos começar. Enquanto falava, Tang-san de repente acelerou, avançando à frente, já chegando diante de Tai Lung. A experiência de batalha de Tai Lung era claramente extremamente abundante e, sem entrar em pânico, ele ergueu sua mão esquerda para proteger seu peito, enquanto atacava com seu punho direito emitindo um silvo. Tang-san não desviou do ataque de Tai Lung. Levantando sua mão esquerda, ele encontrou o oponente com seu próprio punho direito, fazendo um meio giro para a esquerda ao mesmo tempo que dava um passo adiante, ele bateu seu ombro direito contra o estômago de Tai Lung. Seu pé direito também se moveu e com sua mão direita empurrando para frente esse foi abrindo a janela para a lua cheia, ao cubo padrão. Tai Lung apenas sentiu seu punho golpear o ar, o poder por trás dele desaparecendo, sendo imediatamente seguido por uma grande força em seu peito. Ele tropeçou e voou impotentemente. Bang! O corpo massivo de Tai Lung voou vários metros antes de finalmente pousar sobre a grama azul prateada da floresta. Convencido? Tang-san ficou ali de pé com suas mãos atrás das costas. Embora ele fosse jovem, parado ali agora ele ainda passava uma impressão majestosa. Eu não aceitarei isso. Tai Lung rugiu, ferozmente pulando do chão e golpeando na direção de Tang-san como uma pedra gigante. As sobrancelhas de Tang-san se franziram. Então eu irei bater em você até você aceitar. 10 minutos depois Xiao Wu liderou o caminho para fora da floresta. Enquanto ela andava ela não pôde evitar suspirar. Embora aquele Tai Lung seja um pouco problemático,
Ele realmente consegue aguentar uma surra. Ele realmente continuou se levantando mesmo depois de ser jogado uma centena de vezes. Ele também tem uma personalidade bem tenaz. Tang San seguiu atrás de Xiao Wu para fora da floresta. Se eu não tivesse deslocado suas juntas, eu não sei por quanto tempo ele teria continuado com isso. Tai Lung basicamente não teve chance contra o seguidor do caminho dos fantasmas e o controlando o Grou capturando o dragão de Tang San. Ele era de fato muito mais poderoso fisicamente do que Tang San. Mas sem a chance de usar isso ele havia ficado completamente à mercê de Tang San. No final Tang San não teve escolha a não ser usar suas técnicas restringidoras para deslocar as juntas dos seus 4 membros para acabar com a luta. Xiao Wu puxou a mão de Tang San. Vamos, eu quero comer. Tang San assentiu. Seu olhar sobre Xiao Wu parecia um pouco distraído. O que, você não me reconhece? Xiao Wu sorriu. Tang San rapidamente balançou sua cabeça, disfarçando seu embaraçamento. Vamos, hoje você decide onde você quer ir e eu irei acompanhá-la. A academia era realmente convenientemente localizada na cidade. Saindo para fora do grande portão havia uma rua espaçosa. A cidade Seldou era de fato digna de ser a capital do Império Seldou. As ruas eram amplas e limpas e as lojas eram abundantes. Um fluxo infindável de pessoas ocupadas com diversas atividades passava para lá e para cá. Como resultado do atraso com Tai Lung, quando Tang San e Xiao Wu entraram em vários restaurantes, eles descobriram que eles já estavam cheios. Inconscientemente eles seguiram na direção do centro da cidade. Tem alguma coisa por ali? Xiao Wu perguntou enquanto apontava para um edifício abobadado não muito distante. Aquele edifício parecia um pouco peculiar. Ele era perfeitamente redondo, como uma meia esfera se elevando do chão. Acima não havia nenhuma placa escrita, apenas o símbolo de um martelo. O coração de Tang San tremeu, imediatamente se lembrando do que o grande mestre havia dito. Aquele martelo não podia ser o martelo de forja que simbolizava os ferreiros. Aquilo parece ser uma casa de leilões. O símbolo em cima deve ser um martelo de leiloeiro. Os olhos de Xiao Wu brilharam. Casa de leilões? Nós podemos ir dar uma olhada? Eu lembro que o grande mestre disse que apenas as 2 grandes capitais têm leilões de altos padrões, vendendo até ossos espirituais. Tang San conhecia as casas de leilões naturalmente por causa dos ossos espirituais. Esse era o tesouro que o grande mestre sempre havia desejado. Em certo sentido, contanto que se tivesse poder espiritual suficiente, praticamente qualquer mestre dos espíritos poderia obter um anel de espírito, apenas a qualidade poderia variar. Mas ossos espirituais eram diferentes. A raridade dos ossos espirituais os tornavam um domínio exclusivo de um pequeno número de mestres dos espíritos. Qualquer um que tivesse ossos espirituais iria tentar ocultar isso, para evitar que outros descobrissem. Porque eventos onde ossos espirituais haviam levado a derramamento de sangue eram demais para ser contados. Até os ossos espirituais mais comuns podiam ser vendidos por preços extremamente altos. Apesar do rol dos espíritos claramente proibir mestres dos espíritos de caçar bestas espirituais por ossos espirituais, ainda haviam vários mestres dos espíritos superconfiantes que tentavam a chance por desespero. É claro que muito poucos iriam entregar seus ossos espirituais e a maioria era trocada por outros. Trocar por um osso espiritual que era mais adequado ou talvez outro tesouro precioso. Tang San também estava interessado na casa de leilões. Xiao Wu, primeiro vamos encontrar alguma coisa para comer. Nós iremos lá dar uma olhada depois. Falando de comida, Xiao Wu não pôde evitar ficar irritada. É tudo culpa daquele cara, Tai Lung, nos atrasando e agora todas essas pequenas lojas deliciosas fora da academia estão lotados. Esses restaurantes todos têm negócios muito bons. Não há nem mesmo espaço para sentar. Tang San impotentemente deu de ombros. Nós não podemos ir até a casa de leilões com fome. Nessa grande cidade Seldou deve inevitavelmente haver algum lugar para comer. Xiao Wu de repente sorriu. Olhe ali, eles estão vendendo lanches rápidos. Vamos lá pegar um pouco para comer. Tang San seguiu o dedo de Xiao Wu e viu um velho homem empurrando um carrinho de comida. Sobre o carrinho havia várias panelas e ao lado havia vários cestos de bambu com tampa para mantê-los quentes. Chefe, o que você tem aí? Xiao Wu pulou até ali para perguntar. O velho homem imediatamente sorriu ao ver a adorável Xiao Wu. Pequena senhorita, minhas refeições embaladas são absolutamente deliciosas. Os negócios hoje têm sido muito bons. Não há muito sobrando. Eu irei fazer uma promoção para vocês. 2 moedas espirituais de bronze é o suficiente. O que você acha disso? Obrigada. Xiao Wu rapidamente tirou 4 moedas espirituais de bronze do bolso em seu peito. Eu quero 2. Venha logo comer. O chefe abriu várias tampas, 2 temperados e 2 simples, organizados muito bem. Naqueles cestos de bambu haviam grandes pães cozidos no vapor brancos como neve e, embora eles não estivessem mais quentes, eles ainda estavam mornos. Xiao Wu primeiro esticou um pão para Tang San antes de pegar um para si mesma, pegando os pratos que o velho homem lhe entregou, comendo com grandes mordidas. Embora eles fossem apenas refeições rápidas e baratas, ela ainda os comeu alegremente. Tang San ficou ao lado de Xiao Wu, comendo a refeição com ela. Olhando para o semblante amável e contente de Xiao Wu, por um instante ele não pôde evitar se sentir um pouco estúpido.
De tempos em tempos Xiao Wu iria pegar a carne de sua própria comida e colocá-la na tigela de Tang San. Ela mesma comeu apenas alguns vegetais e sobras de carne. Xiao Wu, coma também. Xiao Wu sorriu. Eu não como muito. Além disso, enquanto seu corpo está crescendo, o grande mestre disse que vocês meninos precisam de mais carne. Senão você não terá força. As palavras simples atingiram firmemente o ponto fraco do coração de Tang San. Num instante a perplexidade e o aturdimento dos últimos dias pareceu ter sumido e Tang San ficou ali estupidamente olhando para Xiao Wu com um brilho um tanto estranho em seus olhos. O que tem de errado com você? Você tem estado distraído nesses últimos dias? Você está doente? Xiao Wu levantou sua mão para sentir a temperatura da testa de Tang San. Tang San colocou de lado o pão cozido e pegou a mão de Xiao Wu. Nessa fração de segundo ele teve um lampejo de entendimento que de repente o levou a uma realização. Olhando para a fofa face preocupada de Xiao Wu diante dele, Tang San sentiu um calor em seu coração. Xiao Wu, não importa o que acontecer, eu irei sempre permanecer ao seu lado e lhe proteger como agora, você sempre será a minha mais amada Xiao Wu. Xiao Wu encarou sem reação. Embora ela não entendesse o porquê Tang San estava dizendo isso agora, seu coração ainda foi aquecido e ela disse com um sorriso doce. Eu sei que você é o melhor para mim. Coma rápido, senão irá ficar frio. Tang San pegou o pão cozido mais uma vez. Talvez por ter desfeito o nó em seu coração, seu apetite de repente se tornou vigoroso, comendo o pão cozido e os pratos com grandes mordidas, sua face mais uma vez ocupada por seu sorriso habitual. O velho homem antes havia visto Tang San e Xiao Wu como crianças e acreditava que eles não seriam capazes de comer muito, assim lhes cobrando um preço barato. Mas vendo Tang San comendo cada vez mais ele não pôde evitar franzir o senho preocupado. Um vendedor do estilo buffet se encontrar com um rei de estômago grande era uma tragédia. Tang San comeu até ficar cheio antes de terminar a refeição. Obrigado, chefe. Sua comida estava deliciosa. Tang San balançou a cabeça de forma cortês para o chefe e, com um movimento de eu pulso, uma moeda espiritual de prata pousou no balcão. Jovem rapaz, o que é isso? O chefe o encarou sem reação e rapidamente chamou Tang San e Xiao Wu que já estavam partindo. Tang San virou sua cabeça e sorriu. Isso é o que você merece. Dizendo isso, ele puxou Xiao Wu para longe com grandes passos. Para ele, isso não era tão simples quanto um almoço. Xiao Wu sentiu Tang San pegar sua mão com mais força e a expressão sorridente na face dele pareceu ter voltado ao normal. Ela sempre havia sido astuta e sem perguntar nada, se dirigiu para a casa de leilões com uma aura eufórica. Quando eles chegaram perto, eles puderam realmente apreciar o tamanho do edifício arredondado. Segundo a estimativa de Tang San, essa meia esfera brotando do chão tinha o diâmetro de pelo menos 500 metros e tinha 80 metros de altura no seu topo. Embora ele fosse inferior às grandes arenas espirituais que ele havia visto antes, ele sabia que esse lugar era apenas uma casa de leilões e não precisava de espaço para espectadores. Além disso, essa era a capital do Império Seldou e cada pedaço de terra valia o seu tamanho em ouro. Com isso era claramente possível ver o quão significante a posição da casa de leilões era na cidade Seldou e o quão profunda era sua origem. A entrada da casa de leilões era semicircular e, assim como a própria casa de leilões, era branca como leite. Diante da porta havia 4 altas jovens mulheres. Essas jovens mulheres claramente haviam passado por uma seleção rigorosa. Não apenas elas tinham cerca de 1,70 m de altura, mas elas também tinham figuras extremamente belas. E nem era preciso mencionar que a bela aparência delas era muito sensual. Elas pareciam ter no máximo 20 anos. Elas usavam longos vestidos que escondiam até os seus braços, sem revelar nenhuma pele. Mas os vestidos eram extremamente colados e desenhavam perfeitamente o contorno de suas belas curvas. Os vestidos brancos como a neve eram bordados com designs de prata que vagamente lembravam palavras, mas nem Tang San, nem Xiao Wu consegui decifrá-las. As 4 jovens mulheres se moveram de forma idêntica, com ambas as mãos levantadas diante delas e sorrindo, e embora seus sorrisos fossem profissionais, elas ainda davam às pessoas uma boa impressão. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.